Agora eu vou dar boa tarde para a deputada Júlia Zanatta, que está aqui conosco. Boa tarde, deputada. Seja bem-vinda mais uma vez aqui ao programa Entre Linhas da Gazeta do Povo. Conta pra gente, né? A gente sabe que tem a Frente pela Liberdade de Expressão, trabalhando exatamente por esses assuntos que a gente está trazendo aqui, contra a censura, o que está sendo feito por essa frente. Boa tarde para a senhora. Boa tarde a todos da Gazeta do Povo que nos acompanham e obrigada por me dar essa oportunidade de estar mais uma vez aqui. Sim, nós temos, né, o ano passado nós instalamos, na verdade, a Frente Parlamentar da Liberdade de Expressão para a gente monitorar o que está acontecendo no Brasil, né? Afinal de contas, nós estamos sendo monitorados e querem nos censurar a todo momento. É o foco número 1 desse governo hoje. E esse governo atua em consórcio junto com o Supremo Tribunal Federal, né? Uma jogadinha, uma dobradinha ali, muito bem sucedida para eles e muito mal sucedida para nós, né? Os, os cidadãos brasileiros que querem falar, que querem opinar, que sabem o que está acontecendo. E esse governo, Lula, eu tenho dito, ele não se sustenta sem censura, porque é um governo que se baseia na mentira, se baseia em falsas promessas, né? É um governo que Lula entrou prometendo transparência. O que que ele fez? Aumentou o sigilo de documentos, falou como é que é? Gastos no cartão corporativo, aumentou e colocou sigilo ainda maior. Então, esse governo só se sustenta com a mentira. Só que agora eles estão dando uma cartada final, né, no ano anterior à eleição. O que está prestes a acontecer? Está prestes a acontecer aquilo que a gente sempre falou e que consideravam teoria da conspiração. Mas os sinais foram dados. Gleisi Hoffmann, presidente do PT, viaja à China e sempre fala que quer se aproximar do modelo chinês. Agora, a Janja e o Lula vão para a China e pedem ajuda do Xi Jinping para regulamentar as redes sociais, né? Entre aspas, que a gente chama de censura. E ontem a AGU, né, fez um pedido lá liminar para o Supremo Tribunal Federal que o que vai acontecer na prática é o governo decidindo o que você pode falar, o que a Gazeta do Povo pode falar, o que a deputada Júlia Zanatta pode falar, ou o que um cidadão qualquer pode falar. Na prática, é isso que vai acontecer. Está prestes, né, o governo Lula a instalar de fato a censura sobre as redes sociais. Não é sobre as redes sociais, é sobre o que se vai falar e quem vai falar, porque alguns estão livres para falar os mais absurdos, né, as maiores mentiras, e que é gente que está do lado dele. Exemplo, um blogueiro que tem um canal no YouTube com milhões de inscritos, chamado Thiago Resiste, que, se você assistir, ele larga fake news todo dia, mas esse não tem inquérito contra ele. Tem a foto do porquê. Por que não tem inquérito contra ele? Porque ele é protegido do sistema. Tem foto dele abraçado com Lula, tem reportagem na Veja dizendo que o governo investe em influencers como ele. Então, é isso que está prestes a acontecer no Brasil. E talvez daqui uns dias, e principalmente o ano que vem, que é ano de eleição, a gente não possa estar aqui no canal da Gazeta se comunicando e expondo tudo isso. Deputada, a gente sabe que hoje parece que o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, declarou que vai apresentar aí um projeto de lei para o Congresso Nacional regulamentando as redes sociais. E eles estão querendo reduzir o objeto desse projeto, falando questão sobre a violência contra crianças e mulheres. Existe aí o clima no Congresso hoje para esse projeto de lei avançar? Eles estão tentando criar uma narrativa que é para proteger as crianças. Agora eu pergunto, onde é que estavam essas pessoas quando... Eu vou provar agora para vocês e para quem está nos ouvindo que é mentira, é uma mentirada, mais uma mentira, dessa vez muito baixa essa mentira. Porque o que acontece? Onde estavam essas pessoas quando o senhor presidente Luiz Inácio Lula da Silva vetou... Só um pouquinho, deixa eu tirar minha bebê aqui do meu colo. Onde estavam essas pessoas quando o senhor Luiz Inácio Lula da Silva ele vetou a parte mais importante do Cadastro Nacional de Pedófilos que nós aprovamos lá na Câmara dos Deputados? Onde estava quando ele vetou?
Então, eles querem proteger as crianças, as mesmas pessoas que querem passar aborto a qualquer custo, que são a favor da liberação das drogas, querem dizer agora que querem regulamentar as redes sociais para proteger as crianças. Pelo amor de Deus, acordem. E pior, tem até gente de direita caindo nessa narrativa, né? Porque não entendem. Essa ideia, sabe, de censurar as redes sociais para proteger as crianças é como dizer assim, ó, vamos fechar essa praça aqui, vamos fechar essa praça para que ninguém mais possa conversar aqui nessa praça, ou para que as crianças não possam brincar aqui nessa praça, né? Eles querem evitar que novas ideias surjam, que as pessoas possam se informar, que as pessoas tenham um local para sair fora da caixa daquele mundo como que era antigamente a política, gente? Poucos coronéis mandavam na política e esses coronéis dominavam a imprensa. Dominavam a imprensa. Então a informação ela era somente a informação oficial por meio das rádios, que muitas vezes a concessão era de políticos, né? Até hoje, né? Muitos políticos são donos de meios de comunicação, de jornais, das TVs. Então era muito mais fácil controlar tudo isso. Hoje, cada cidadão que tem na sua rede social uma voz é uma coisa incontrolável, certo? Então, é realmente preocupante o que está acontecendo. Respondendo a sua pergunta, não há clima no Congresso Nacional para passar esse projeto. Agora, claro, eles estão, mais uma vez, com um discurso bonitinho, dizendo que é para proteger as crianças, e talvez tenha alguns paspalhos que caiam nessa narrativa. Mas nós vamos trabalhar para que isso não aconteça. Lembrando a vocês que nós já recusamos esse tema quando conseguimos barrar o PL 2630, que eles não colocaram em pauta. Por quê? Porque não teriam votos suficientes para aprovar. Então, o Lira, na época, acabou não pautando. Eu preferia até que tivesse pautado para que a gente tivesse enterrado de uma vez, porque naquele momento nós tínhamos votos para que não passasse, porque o projeto 2630, que é o PL da censura, fosse recusado, né? Eles iam perder esse debate. Então, mais uma vez, o ministro Lewandowski vai mandar aí um texto que ainda não se tem conhecimento do teor, é um texto ainda secreto, e vão tentar enfiar a goela abaixo lá na Câmara dos Deputados, né, no Congresso Nacional, na Câmara e no Senado, mas nós vamos fazer de tudo para barrar. Deputada, além das redes sociais, né, que a gente vê a população já sendo censurada previamente, muitas vezes, né, a gente vê também os senhores parlamentares, não só nas redes sociais, mas até mesmo na tribuna, né, não tendo mais a imunidade parlamentar respeitada. Como a senhora tem analisado tudo isso, tendo tantos colegas, inclusive a senhora, não tendo, de fato, essa imunidade parlamentar que é de direito dos senhores? É muito ruim você ir para um debate quando, de um lado, pode tudo e de outro, não pode nada. Você tem que pisar em ovos, você tem que cuidar com as palavras, e é isso que os deputados de direita, e digo até de centro-direita, né? Porque isso tem gente do centro que acha que não vai ser atingido, mas já estão sendo, e vai piorar. Então, você vai para um debate e o outro lado tem imunidade parlamentar. E, Júlia, mas isso é só discurso de vocês. Não, isso acontece, inclusive, na prática, e eu posso provar. Eu tenho processos que eu movi, por exemplo, contra a Gleisi Hoffmann. E eu perdi o processo. Por quê? Porque ela alegou imunidade parlamentar. Enquanto você pega outros processos, por exemplo, do Nicolas, ele perde porque o juiz diz que a imunidade parlamentar ela não serve para agressão. Aí você pega, o que a Gleisi falou de mim? Ela foi pro Twitter falar que eu era nazista, que a minha tiara era nazista. Então, assim, alguns estão livres para usar a imunidade parlamentar para agredir, e outros não. E eu quero dizer aqui, eu, nesse caso, processei a Gleisi porque eu sabia que eu ia perder. Mas eu queria ter o ponto. Qual é o ponto? É justamente esse. O judiciário permite tudo para um lado e nada para o outro. Então é muito complicado, porque você pisa em ovos, você pode ser processado a todo momento, vem uma ONG, como aconteceu com o Nicolas, e dá lá uma condenação, acho que foi de mais de R$200 mil, danos coletivos, e do outro lado, se você é ofendido, você vai lá e processa e perde, porque o outro lado tem a tal da imunidade
parlamentar. Então, fica complicado. O que eu defendo? Eu defendo que todo mundo tem imunidade parlamentar. Eu não me importo de ser xingada desde que valha para mim e desde que valha para o outro. Agora, o que nós estamos enfrentando aqui é algo que não tem uma igualdade de armas, vamos dizer assim. O cara tá com uma .50 virada para mim e eu tô ali com uma funda. Você sabe o que é funda? Antigamente tinha funda. Eu tô com uma funda ou então vou ter que sair no soco nessa briga com um cara de .50. Fica complicado. É isso que nós estamos vivendo hoje no parlamento brasileiro. Deputada, uma curiosidade aqui. A senhora já se sentiu ameaçada em algum momento com a sua, de alguma forma, falar? Você pensou em falar e de repente se segurou exatamente por essa razão? Sim. E é muito difícil para mim, porque eu sou uma pessoa que falo mesmo. Mas quando eu entrei no parlamento, inclusive o meu marido me recomendou que, por exemplo, questões sobre LGBT. Ele falou, tudo que tu falar vai ser homofobia, transfobia, tu vai perder, vai vir uma ONG em cima de ti e tu vai perder lá 200, 300 mil reais, vão bloquear tua conta, certo? Então você pega a Erika Hilton, teve um embate entre essa pessoa, né, e eu. E o que ela falou? Ela me chamou de feia, disse que o meu cabelo não estava hidratado. Realmente eu não tenho tempo para hidratar meu cabelo, porque eu trabalho, tenho 2 filhas, diferente, né, de quem proferiu essas palavras para mim, que é uma das que mais tem falta na Câmara dos Deputados. E pensa que está no São Paulo Fashion Week, né? Ela não pensa na Câmara dos Deputados, pensa que está no São Paulo Fashion Week. Então, o que acontece? Imagina se eu tivesse levantado e falado para ela do cabelo dela, que não é cabelo, é peruca. Imagina se eu tivesse levantado e falado, sei lá, de qualquer coisa relacionada a ela. Vocês acham que ela ia me processar, porque ela faz isso com frequência, né? Ela ia me processar e vocês acham que eu ia perder ou ia ganhar? Eu tenho certeza do resultado. E se eu ganhasse, como eu já ganhei em alguns processos, recentemente eu ganhei um processo contra o DCM, Diário do Centro do Mundo. Num juizado especial, gente. Eles fizeram uma reclamação constitucional para o Supremo Tribunal Federal, sério, de um processo de um juizado especial. Eles fizeram uma reclamação constitucional, foi sorteado naquele sorteio bem democrático do Supremo Tribunal Federal, que uma vez o UOL pediu acesso para ver como aconteciam esses sorteios, e eles recusaram, não quiseram dizer como que são feitos esses sorteios. Então caiu na mão de quem? Do Alexandre de Moraes. O que o Alexandre de Moraes fez? Cassou a minha vitória no juizado especial. E sabe qual foi a lição de moral que ele deu na petição ali? Dizendo que eu queria censurar a imprensa. Imagina, eu sou a censuradora e ele é o defensor da liberdade de expressão. Então, é isso. Não existe justiça, não existe aquele, vamos pregar a igualdade. Olha, o judiciário está muito desigual. Tudo para eles e nada para nós. Eu sou a favor da liberdade de expressão plena. Agora, por que eu processo? Inclusive, a Brage já fez notinha contra mim. Por que eu processo? Porque se eles me demandam toda hora e eu não posso falar nada e eles querem me calar, eu sou obrigada a usar as mesmas armas que eles, mesmo que eu perca processos. Eu não vou deixar de fazer as demandas judiciais quando sou ofendida, caluniada, injuriada. E sim, eu já me senti ameaçada muitas vezes dentro do parlamento, porque a gente sabe que eles têm a proteção do sistema. E nós não temos, tudo pode virar abolição democrática, abolição do Estado Democrático de Direito, enfim, tentativa de golpe, crime contra a democracia, ou crime contra a saúde pública, desinformação, fake news, que mais? Quais são mais os amuletos que eles usam para perseguir seus adversários? Que virou mantra, e transfobia, homofobia, racismo, machismo, até de machismo capaz de me acusar. Tudo agora é incitação, né? Para Alexandre de deputada, Moraes, todo mundo incita ao golpe, incita alguma coisa. Inclusive, aproveitar, deputado, esse seu comentário sobre a questão da abolição violenta do Estado Democrático de Direito, porque ontem
Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, requereu ao ministro Alexandre de Moraes a instauração de inquérito criminal para apurar ali a suposta prática desse crime pelo Eduardo Bolsonaro, pelo simples fato de que ele está hoje nos Estados Unidos e, dentre as pautas que ele está tratando lá, a eventual aplicação da Lei Magnitsky ao ministro Alexandre de Moraes e a outros agentes públicos brasileiros envolvidos aí na violação à liberdade de expressão e de outros dos cidadãos brasileiros. Como é que a senhora vê aí a instauração desse inquérito e os reflexos disso que também o deputado Lindenberg Farias, ele inclusive foi designado nessa petição e na decisão do Alexandre de Moraes como para auxiliar as investigações contra o Eduardo Bolsonaro. O Procurador-Geral da República pediu que ele forneça todos os dados e provas que ele tiver contra o Eduardo Bolsonaro e ele declarou, Lindenberg Farias, que ele apresentará um pedido de cassação contra o Eduardo Bolsonaro na Câmara dos Deputados. Como é que a senhora vê aí tanto a questão desse inquérito instaurado contra o Eduardo Bolsonaro e esse pedido de cassação do deputado na Câmara dos Deputados? Eu agradeço ao deputado Lindenberg Farias, que é o mais novo estagiário do Supremo Tribunal Federal e do Paulo Gonet, né? Talvez vá trabalhar lá no gabinete deles. E eu agradeço porque ele está legitimando as ações e tudo aquilo que a gente fala de que vivemos em uma ditadura e que temos perseguição política e dá mais crédito ainda para o trabalho do deputado Eduardo Bolsonaro. Então, parabéns e obrigada, Lindenberg. Né? Você está confirmando tudo aquilo que a gente faz. E não sei se o seu estágio aí no Supremo Tribunal Federal e no gabinete do Gonet vai lhe pagar tão bem quanto o salário de deputado. Mas continue sendo assim, submisso a eles, que você talvez terá sucesso. Mas cuidado, que a lei Magnitsky, como é que se fala? Aquela lei Magnitsky pode te atingir também. Ótimo, deputada. A gente agradece muito a sua participação, né? A sua disposição de estar aqui conosco. Volte mais vezes aqui ao programa Entre Linhas. Agradeço e agradeço a todos pela audiência, pelo espaço e com certeza dias melhores virão, em breve, talvez daqui 1 ou 2 semanas. Tomara. Até a próxima, deputada.